esse aluno ele entre depois aí, ele consegue acompanhar, tá bom? Eu vou aqui bloquear o microfone de vocês, mas se vocês quiserem falar comigo, só me chamar aí, eu só falar aí, ou pode vocês habilitar o microfone, eu interrompo aqui. É, Pessoal, a aula de hoje aí, ela é uma sequência, então, da aula passada, onde nós estávamos falando de placa-mãe, memória RAM e o HD, né? Mais especificamente o HD. Então, como na aula passada eu fiz uma introdução sobre esse tema e tal, né? Por que que a gente tem que falar sobre isso e compreender bem esse assunto, então hoje eu já vou direto a elas, tá? Tanto a placa quanto a memória HD, tá? Se vocês tendo alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem me interromper aí e questionar, tá bom? Do que exatamente eu vou falar sobre eles, né? É a ideia, né, do funcionamento desse conjunto, tá? Nós falamos também, deixamos claro que só esses três elementos não é o suficiente, né? Tem que ter o processador, tem que ter a fonte do computador e os demais elementos aí de um computador. Mas a discussão nossa aqui, né, o nosso estudo nesse momento, é procurar ampliar mais o conhecimento sobre o funcionamento da placa-mãe. Por isso que eu estou puxando esses três elementos aqui para vocês, tá? Então, eu apresentei essa imagem para vocês, tá? Na aula passada. Foi até uma dúvida de um aluno, uma pergunta dele sobre a questão do SSD, se ele poderia colocar em um computador comum, né? E eu comentei que sim, que ele poderia colocar e que ele teria vantagens, né? Em colocar esse HD em um computador comum, né? Ou seja, o computador dele, sem dúvida nenhuma, vai ficar bem mais rápido, tá? Eu fiz um teste aí para você no laboratório lá e de forma prática ele mostrou assim um resultado bastante positivo, tá bom? Eu tenho agora aqui uma outra imagem que foi também apresentada para vocês, então eu vou aqui pular, só estou só mostrando que é para a gente estar retomando o nosso assunto aí, tá? Agora está presente na aula o Sami e o Marcelo também, então sejam bem-vindos aí, vamos dar sequência aí, beleza. A nosso estudo da placa-mãe, tá bom? Ok. É, Essa foi uma placa que eu mostrei para vocês, é uma placa muito antiga, né? O Marcelo me ajudou a destacar os pontos que dá para a gente identificar que essa placa é antiga, só de olhar para ela. Mas isso só é possível, pessoal, se a gente realmente ter conhecimento, né, sobre modelos de placa-mãe, tecnologia, tá bom? Então, o Marcelo me ajudou bastante porque ele disse assim, ó, ele falou que por causa do soquete aqui, ó, da CPU, dá para destacar que ela é antiga, por causa do slot ISA, dá para destacar que é antiga, e ele também apontou aqui a questão da memória RAM, que nessa placa é aqui. Tá? Mas tem vários outros elementos nessa placa que entrega que ela é uma placa-mãe antiga, tá bom, gente? Mas isso é como eu falei, a gente vai estudando, vai vendo, vai tendo contato com tecnologia, com a evolução da eletrônica e da informática, então a gente, olhando assim, a gente consegue perceber rapidamente aí como que é essa questão de se um computador ele é bom, é ruim, ou se ele é antigo, ou se ele é novo, tá bom? Ok? É, eu vou mostrar para vocês agora uma outra imagem aqui, ó, que eu preparei na aula, tá? Que é essa daqui, ó, tá bom? Então, a minha aula, eu quero trabalhar com vocês essa imagem aqui hoje, tá? Vocês viram que eu marquei aqui a CPU. Eu estou usando o programa do Windows, tá? O programa Paint, programa de desenho. Você vê que é aquele programa bem simples, né? Ó. E através desse programa eu vou orientar vocês aqui e tirar dúvidas do funcionamento da placa-mãe, tá bom? Tá vendo esse desenho que eu fiz aqui do lado, aqui fora, pessoal? É uma associação à memória RAM, tá bom? Eu quero deixar aqui uma ideia, né, de mostrar para vocês o papel aqui da memória RAM e o funcionamento dela, tá bom? Então, eu coloquei aqui para que a gente tenha essa associação aqui, tá? Então, eu vou colocar um texto aqui, ó, só para a gente lembrar aqui que essa daqui é a memória RAM, tá bom? E eu coloquei duas situações de memória RAM, tá? Uma é essa daqui, ó. Uma é essa daqui, ó, que
só mudar aqui meu mouse aqui, pronto. Ó, uma é essa daqui que ela está totalmente disforme, né? Ó, não é um retângulo, não é um quadrado, não é um círculo. E a outra já é um retângulo, algo bem bonitinho, né? Totalmente linear aqui, tá? É, quando eu imagino memória RAM, eu imagino, pessoal, uma área, tá bom? Eu imagino uma área onde ali são armazenados dados. Por isso eu desenhei também desse jeito, tá bom? É claro que ela não é assim, algo, né, totalmente disforme. E também, claro que ela não é exatamente desse jeito como eu desenhei. Eu só quero que vocês entendam que a gente vai aqui trabalhar com algo abstrato, que não vai dar para a gente ver, porque eu vou falar dos programas, tá bom? É claro que a placa de memória RAM a gente sabe como que ela é, retangular, é uma placa tal, mas eu estou falando dela funcionando, ativa, por isso eu fiz esses dois desenhos, tá bom? E aqui a gente vai armazenar os conteúdos da memória RAM aí. Tá? Eu gostaria que um aluno aqui, aí eu vou escolher, ó, eu vou escolher pode ser o Jonas, pode ser o Matheus ou pode ser o Gustavo, tá bom? Qualquer um de vocês três que quiser abrir o microfone e falar para mim, tá bom? Eu gostaria que vocês apontassem para mim aonde é que está a memória RAM nessa placa-mãe, tá? O mouse, eu estou mexendo o mouse aqui, ó. Você pede para mim para a esquerda, para a direita, para baixo ou para cima, tá bom? Ó, então esse aqui é o mouse, ó. Então pode ser o. É, Pode falar. vai um pouco para baixo e para a direita. Certo. Então o Matheus está falando, certo, Matheus? Ó, Isso, o Matheus pediu para me descer um pouco o mouse, ó, para aqui, Matheus. isso, essas duas aí. Perfeito, tá, gente? Ó, então vocês vejam só, gente, que não desenhei uma placa-mãe, né? Eu fiz apenas uma estrutura aqui para a gente imaginar alguns pontos da placa-mãe, mas nós estudando, né, dentro do computador, como que são as placas, como que é, né, a estrutura de uma placa-mãe, a gente vai conseguindo visualizar um desenho ou uma placa-mãe onde estão os elementos. Então, se eu mostrasse uma foto para vocês de placa-mãe, com certeza vocês iam apontar para mim, professor, ali é a memória, que é o conector de energia. E aqui, gente, no meu desenho, ó, essa é a área da memória RAM. E está correto, tá? Ele está correto mesmo. E aí eu queria que vocês lembrassem da palavra padrão, né? Ou seja, ó, existe um padrão, né, na montagem da placa-mãe. Elas geralmente são um pouco parecidas, elas não são exatamente iguais, mas são um pouco parecidas na distribuição dos elementos de informática dentro dela, tá bom? Tá. Eu vou agora apontar esse quadrado aqui para vocês, ó. E aí esse aqui eu vou dizer para vocês que esse quadrado eu vou colocar chip e aí eu vou colocar que esse é o CI, tá? Ou um dos, porque tem outros CIs, a placa-mãe tem outros chip, tá? Mas esse seria o chipset, o CI, que é responsável por fazer a placa-mãe funcionar no sentido de transmissão de dados interna, tá bom? Então, a gente fala muito sobre o chipset, porque é importante que a gente, entendendo isso, você vai realmente compreender como o computador funciona, e então a insistência nesse chip, né? No começo, para muitos alunos, existe uma confusão grande entre eles, o processador e outros elementos aqui. Mas aos poucos as coisas começam a ficar mais claras, tá bom? Então eu coloquei ele aqui para a gente poder entender o papel dele aqui. Aqui eu criei um círculo, né, meio que um oval aqui, mas a ideia seria um círculo, e esse daqui é a bateria, tá bom? É a bateria. Bateria, tá? Bateria da placa-mãe. A placa-mãe ela tem uma bateria, geralmente tem um sistema tipo bateria ou uma pilha, que ela tem uma função específica, tá bom? Eu vou perguntar, eu não vou falar a resposta, eu queria que algum aluno que não entendesse, ou que não está entendendo qual é o papel de uma bateria numa placa-mãe, se manifestasse aqui para me tentar ser muito preciso para esse aluno. Porque, por exemplo, ó, eu tenho aqui o Marcelo, eu acredito que o Marcelo saiba bem sobre isso, eu tenho o Sami, tá? Talvez outro aluno, mas tem algum aluno que não entende bem o papel da bateria ou nunca ouviu falar dessa bateria de placa-mãe? Gustavo, acho que Gustavo poderia ser, Gustavo? Eu acho que Gustavo não pode. Gustavo? Oi, oi. Certo. Gustavo, eu estou falando da bateria aqui da placa-mãe,
e eu queria encontrar aqui algum aluno que não, não conhece a função da bateria ou não consegue entender bem qual é o papel que ela desempenha aqui. Você entende bem a função da bateria? Na verdade, eu nem sabia. Certo. Perfeito. Tudo Aí bem. eu queria uma explicação. Perfeito, tá ótimo. Vamos lá então. Eu devo ter um outro aluno também que não tenha esse conhecimento, mas eu tenho alguns que sim. O importante aqui para nós, tá, gente, é a gente esclarecer esses pontos, seja ele simples, básico ou mais avançado, eu vou tentar atender sempre vocês na dificuldade ou dúvida de vocês. Pessoal, ó, é assim, toda placa-mãe de computador, ela tem uma bateria, tá? Ou ela vai ter alguma forma de alimentar, tá? Uma área da placa-mãe quando o computador estiver desligado. Então, vamos imaginar um computador desligado, ou vamos imaginar um notebook desligado também, porque dentro do notebook eu tenho uma placa-mãe, tá bom? Então, o que acontece quando o computador está desligado? Ele está sem energia. E a energia foi cortada, né? Ou seja, não há uma circulação interna de energia. Algum problema? Não, nenhum. Esse é a situação normal. Agora, a gente tem uma situação, tá, em que na placa-mãe tem uma pequena área da placa-mãe que se aloja próximo da memória ROM, que a gente vai chamar de flash ROM, tá? E nessa pequena área tem algumas informações lá que elas foram ajustadas pelo usuário ou pelo técnico, tá? Essa área da memória ROM, ela também é responsável por manter o relógio, né, o calendário do sistema da placa-mãe. Então, reparem bem, é muito comum a gente ligar o computador e ele mostrar a data e a hora correta, né? Esse relógio digital que o Windows mostra, ele, na verdade, ele busca essa informação da própria placa-mãe, tá bom? Vamos também deixar claro, pessoal, que o Windows, como outros programas, sistemas operacionais, né? Hoje em dia eles têm um sincronismo com a internet. Então, eles têm essa possibilidade, sim, de fazer uma correção automática da hora. O Sami está dizendo para mim que ele está sem o áudio. Eu estou falando. Pessoal, todos estão me ouvindo bem? Só o Sami que está com problema, é isso? Estão me ouvindo? Marcelo, está me ouvindo? Tô. Tá, Tá me ouvindo? tô ouvindo bem, Marcelo. Eu vou escrever um texto para o Sam aqui, eu já apago, só para falar para ele que pode ser com ele, pedir para ele pôr um fone de ouvido, tá bom? Deixa eu só escrever aqui, ó, Sam, o problema pode ser aí. Tente corrigir aqui. Ele falou que conseguiu, Ah, pro. Ele conseguiu? Tá, acabou de colocar lá beleza. no chat. Tá, fechou então. Então vamos voltar aqui. Deixa eu apagar isso aqui e a gente já volta. Ok, Sam, então tranquilo. Beleza, pessoal. Então, assim, aí o que acontece, ó, na placa-mãe, então, gente, existe uma pequena área, onde ele mantém ali algumas poucas informações que elas foram alteradas, e essas informações, elas não ficam guardadas numa memória permanente, tá? Uma memória permanente para nós, por exemplo, é o HD. Só que, pessoal, o HD, ele é uma memória estática, né? Ou seja, ó, você grava dados nele, ele fica parado, né? Quando você desliga o computador, os dados ficam lá, parado. Quando você ligar o computador, os dados do HD, eles são acessados. Essa memória que eu estou falando para vocês, ela não pode ficar parada, ela tem que ficar em atividade. Então, as informações que estão ali, no caso do relógio, né, das alterações que foram feitas no setup da placa-mãe, né, configuração da placa-mãe, essas pequenas informações, elas ficam ali ativas, então elas precisam é, serem alimentadas, elas precisam de energia. Quem manda a energia para essa pequena área da placa-mãe é a bateria. É a bateria, tá bom? O que acontece quando a gente liga um computador que a data e a hora está atrasada, está desatualizada? Esse é o sinal claro que a bateria ela está perdendo, né, carga, né? Ou ela não está mais tendo aquela capacidade de se autocarregar ou de se recarregar quando a máquina está ligada e alimentar o computador quando ele está desligado. Gustavo, é mais ou menos assim, ó. É,
essa bateria, ela não é para sempre, ela tem uma vida útil, tá? Ou seja, ó, depois de um ano e meio, ela não consegue mais se recarregar. Então você precisa trocar essa bateria. Ela custa R$ 5, o código dela é o código 2032, você encontra ela fácil. E como é que ela carrega, professor? Quando o computador está ligado. Quando você liga o computador, ela vai se carregando ali naquele período. Quando você desliga o computador, ela fica funcionando, tá bom? Mas ela tem uma carga limite, né? Se o computador ficar desligado por muitos dias, essa energia dela vai acabar e aí ela vai perder as informações que foram colocadas pelo usuário, tá bom? Dois pontos aqui eu queria destacar para vocês. O primeiro, um computador que tem a bateria que já não está mais conseguindo, né, recarregar, né, manter as informações, isso não vai gerar um dano para a placa-mãe, tá, pessoal? Isso não vai danificar a placa-mãe. Isso não vai fazer com que o seu computador ele fique lento, ou ele deixe de operar quando você ligá-lo. Não tem problema, tá bom? Só o que acontece é o inconveniente que toda vez que você ligar o computador, você tem que alterar a data e a hora, ou alguma outra configuração específica que você colocou no setup, tá? Mas de praxe, geralmente ele vai funcionar bem, sem nenhum problema, tá bom? Hoje em dia, todos os computadores praticamente precisam estar com a data e a hora atualizada, né? Correta. Por quê? Porque como a gente usa muito a internet, muitos sites, por questão de segurança, eles sincronizam o horário atual com o horário do seu computador. E se isso não estiver correto, ele não permite que você faça algumas ações naquele site, principalmente sites financeiros, tá bom? Então, assim, o papel da bateria, tá? Né, claro, bateria acumula carga, né? Ela tem energia. Então, o papel da bateria é, quando o computador está desligado, né? Ela vai alimentar uma pequena área de memória, chamada memória flash, né? Flash ROM. É uma pequena área de memória de manter algumas informações, além do relógio digital, funcionando o tempo todo. Para quando o sistema ligar, ele ter aquelas informações aqui. Eu vou voltar nesse ponto aqui e vou mostrar de forma prática para vocês em aula, quando nós formos fazer a montagem de computadores funcionando, que eu vou falar do sistema e tudo mais, tá bom? Pessoal, por uma questão de tempo aqui, eu vou dar uma acelerada agora no que eu vou falar, tá bom? E aí, se vocês quiserem também interromper para perguntar, sem nenhum problema. Aqui no cantinho aqui, ó, então eu vou desenhar um retângulo, tá? Só para simbolizar aqui, ó, é, só para simbolizar um HD, tá, gente? Não vou, tá ok? Então eu vou colocar aqui HD. E aí a gente vai ligar esse computador, tá certo? Então, vamos supor que está tudo ok, tudo funcionando e a gente vai ligar o computador. Reparem o que eu vou escrever aqui do lado da bateria, aqui, ó, perto desse retângulo, ó. Eu escrevi a palavra ROM, tá certo? Ou seja, ó, memória ROM. Eu vou fazer aqui assim, ó. Eu vou esticar isso daqui para cá, ó, tá bom? Porque essa memória aqui, uma das características dela é que ela é uma memória somente, tá? Para leitura. No caso, leitura aqui, pessoal, é leitura e execução, né? Leitura, é, a gente quer dizer que ela é uma memória que o sistema vai acessar o que tem nela. É isso que a gente quer dizer, tá bom? Então, o que acontece? A memória ROM, ela é um CI, ela é um chip pequeno. Geralmente, ela fica próximo da bateria. O motivo dela ficar próximo à bateria é o que eu estava passando agora para o Gustavo. É numa parte dela que tem aquelas informações que ela não pode perder. Mas veja bem, não é a memória ROM como um todo, porque a princípio o que foi gravado na memória ROM não é mais alterado, não pode ser alterado, tá bom? A definição desse ROM é uma definição de uma frase em inglês que significa read, tá? Esse R de read é leitura, a letra O é online, tá? Seria, vamos colocar como somente, e a letra M é de memory, que seria memória. Então, uma tradução, né, seria mais ou menos algo parecido com isso, ó, memória somente de leitura. Ou seja, gente, quem gravou os dados nessa memória foi o fabricante, né, ou a empresa que fez o programa para a placa-mãe. Esse programa ele é injetado aí eletronicamente, ele é gravado aí uma única vez,
tá? E ele não pode mais ser alterado. Então, se foi gravado errado, perdeu o chip, né? Porque é uma característica da eletrônica que um chip de memória ROM, o programa não é apagado, não pode ser alterado, tá bom? Aqui eu vou abrir um parênteses aqui para alguns alunos que já ouviu falar ou já fez, por exemplo, atualização de BIOS, né? Porque, gente, o programa que está dentro da memória ROM é a BIOS, tá? Isso aqui a gente vai falar numa outra aula, tá bom? Mas o programa que está lá na memória ROM, né, é a BIOS, tá? Além do setup, além do CMOS, tá? São esses os programas que ficam dentro da memória ROM. Então, esse programa foi gravado uma vez, pronto, ele não pode mais ser alterado. Ele só é executado. Então, vamos para uma prática, gente. Ligamos o computador, tá bom? Mas para isso eu preciso que vocês usem também a imaginação comigo, ó. Ligamos o computador, certo? Ou seja, o nosso computador tem fonte, tem teclado, tem monitor, tem tudo, tá? E aqui então, ó, esse aqui é o conector ATX, tá? Né, o conector de energia, tá bom? A memória RAM já foi identificado. Então, quando a gente liga o computador, o que acontece? É claro que no sistema da placa-mãe, eletronicamente, uma série né, de elementos eletrônicos eles são acionados, eles serão testados. E um deles, pessoal, é a memória ROM, tá? Ou seja, o sistema vai até a ROM para extrair o programa que tem lá dentro. Qual é o nome, né? Ou qual é o tipo de programa que tem lá dentro? É um programa que nós podemos até dizer que é um sistema operacional interno da placa-mãe, mas o nome desse programa a gente costuma falar de BIOS, que também, isso aqui tem uma sigla de uma frase em inglês, tá, pessoal? Não vou escrever toda ela aqui, ó, eu apenas vou falar para vocês aqui, ó, mas seria esse B de básico, então é Basic Input Output System, tá? Uma tradução para isso seria sistema operacional, né? Não, perdão, ó, sistema básico de entrada e saída de dados. Essa seria a tradução, né, da palavrinha BIOS aqui. Então, gente, então ele pegou esse programa, ele leu esse programa, ele vai executar esse programa. Pessoal, quando a gente usa a palavra executar, a gente quer dizer que vai ser processado, né? Que vai entrar em processamento, ou seja, que aquele código ele vai ser entregue à CPU e a CPU é o chip responsável por processar dados. Então, o programa que está na ROM é um conjunto de códigos, né? E esses códigos vão ter que chegar até aqui a CPU. Tá? Só que esse processo só vai acontecer se a nossa memória RAM ela tiver funcionando perfeitamente. Então, existe um sincronismo aqui de uma série de coisas. Olha só, não é possível eu falar para vocês, tá, ó, que o nosso computador vai funcionar, vai carregar toda a memória ROM e depois ele verifica a memória RAM. Não, isso tem que acontecer quase que simultaneamente, tá? Porque como o programa da memória ROM, ele precisa de um espaço para ser gravado, para ser armazenado. Aonde é o espaço que ele vai armazenar os dados, pessoal? O espaço que ele vai armazenar os dados é na memória RAM, tá? Então aqui eu desenhei dois formatos de memória RAM para vocês. Então o que vai acontecer aqui, gente, isso a gente, claro, não enxerga, é abstrato, né? Ó. Mas o que vai acontecer aqui é isso, ó, liguei o meu computador. Então, existe um autoteste da placa-mãe. Esse autoteste acontece aqui pelo próprio programa que é carregado. Isso acontece ao mesmo tempo. E aí, depois que ele habilitar a memória RAM, que ele checar a memória RAM, que ele vê que a memória RAM está ok, a memória RAM está funcionando, a memória RAM está perfeita, então ele começa a transmitir códigos para ser processado e para ir para a memória RAM. Mas vamos deixar bem claro, tá? Isso acontece de forma simultânea, porque isso só é possível se a memória RAM estiver funcionando. Ou seja, ele só consegue executar toda a memória ROM, né? Em toda a sua parte integral, se a memória RAM estiver ok. Então, esses dois processos acontecem meio que paralelo, tá bom? Legal, gente. Como que é esse transferir o código, professor? Aqui a gente vai usar da nossa imaginação, da nossa criatividade, tá, gente? Então, aqui na minha placa-mãe eu teria uma série de trilhas, eu teria uma série de vias eletrônicas, essas vias elas iriam passar para o chipset, tá? Que o chipset ele tem
é comunicação direta com o processador, não é o chipset que toma as decisões, quem toma as decisões é o processador, mas o processador ele não é totalmente autônomo, o processador ele age em função do programa. Qual é o programa que a gente está operando agora? O programa que a gente está operando agora é a BIOS. Então, o que acontece? Ó, ligamos o computador, o processador ele entrou em atividade e ele foi procurar o que fazer. Pessoal, procurar o que fazer foi aqui. Ele foi pegar o programa básico da placa-mãe. Ele achou o programa, ele começa a executar o código da placa-mãe, ele começa a fazer cálculo. Nessa operação, gente, ele precisa armazenar dados na memória. Ele precisa levar os códigos do programa para a memória, porque o processador, a CPU, ela não é capaz de armazenar muitas informações. Olha o que eu vou fazer com a memória RAM aqui do meu lado, pessoal. E aí, ó, quem chegou agora na aula, tanto esse retângulo aqui, quanto esse desenho totalmente disforme aqui, eu estou simulando que seria a nossa memória RAM. E aqui, gente, vai ser gravado uma série de códigos, né? É claro que isso aqui é eletrônico, então os códigos aqui seriam sinais, seriam zeros e uns. Por ser uma placa, é uma placa, tá, pessoal? Então ela vai estar ocupando um espaço lá vazio, vai estar ocupando espaço, uma hora é vazia, uma hora espaço, né? Eu vou rabiscar assim, ó, vou riscar assim, ó, faz de conta que aqui, ó, foi alocado parte do código da BIOS, tá vendo, ó? A partir de agora, gente, o nosso computador vai funcionar. Por quê? Porque a BIOS foi carregada, a BIOS entrou em operação. E se fosse aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Eu ia reservar esse espaço aqui, ó, para ser o código da BIOS. Pronto, ó, a BIOS está funcionando. Pessoal, se a BIOS está funcionando, eu posso dizer para vocês que o computador de vocês, desde que ela não tenha dado nenhuma mensagem de erro, eu posso dizer para vocês que o computador de vocês está ok, está funcionando sim, só que não está pronto para operar. Não consigo ouvir uma música, não consigo entrar na internet, não consigo digitar um texto. Por quê? Porque eu preciso carregar o sistema operacional que vai se comunicar com a BIOS. O sistema operacional que nós vamos usar é o tradicional Windows. Então, gente, o programa Windows ele tem que ser carregado na memória RAM, né? Ele tem que vir para cá. É claro que o programa Windows ele não vai todo para a memória RAM. Se vocês olharem a pasta do Windows lá no HD de vocês, a pasta do Windows ela é gigante, ela tem bastante arquivo, bastante pasta mesmo. Então, o que é carregado do Windows é o que é necessário para ele operar e gerenciar o computador. Aonde é que está o Windows? Gente, o programa Windows está no HD. Tá vendo? Está aqui, ó. Então, o Windows ele entra lá no cabo SATA, certo? Ele vai até o cabo SATA e o cabo SATA ele vai para vai entregar os dados para o chipset. Quando eu falo entregar os dados para o chipset, isso só aconteceu, pessoal, por quê? Ó? Porque aqui na BIOS ele tem uma instrução, a BIOS, tá? Ó, que é para procurar o sistema operacional. Então, o processador executou o programa BIOS e aí o processador colocou uma mensagem na tela do computador, né? Insira o sistema operacional, ou se ele achar o sistema operacional, no nosso caso ele achou o sistema operacional, então ele carrega automaticamente o sistema operacional. Nós estamos cansados, né, de ver isso, né? A gente liga o computador e espera o Windows carregar para poder operar. Tá bom? Então, gente, existe uma sequência de como o computador ele faz essas coisas. Essa sequência ela é uma sequência lógica. Essa sequência ela não pode ser alterada. Se houver um erro nesse processo, os sistemas de controle vai apontar esse erro, ele vai apontar esse erro, né? Se não houver, por exemplo, se não tiver HD, não carrega o Windows. Professor, se a BIOS estiver queimada, ele nem começa nada, não começa nada. E se o chipset tiver com problema eletrônico, professor, o sistema também não faz nada. E se o computador não tiver CPU, tirei a CPU da placa-mãe. Então, quando você ligar, nada acontece. Nada acontece. Tudo bem? Esse assunto eu vou deixar desse jeito para que vocês reflitam esse processo todo aqui, tá bom? Da mesma forma que eu usei a ideia da bateria aqui, eu gostaria que vocês pensassem como um todo, ou seja, como que, né, o computador ele funciona, né, quando ele é ligado, ou seja, quem funciona primeiro, né? Eu mudei a imagem aí para vocês, porque eu queria mostrar esta placa aqui, ó.
Marcelo está presente aí, né, Marcelo? Pessoal, eu queria perguntar para o... Tô sim, Tá, beleza. Eu queria professor. perguntar para o Sami. Sami, rapidinho. Eu estou te mostrando uma placa-mãe aí, você está vendo? Sim. Certo. Sami, deixa eu te perguntar, essa placa-mãe ela é grande, ela é pequena? O que que você acha? O Sami tá sem áudio, Tá sem professor. áudio, perdão, gente. Tá bom, perdão, Sami. Tudo bem, Sami, esquenta não. Pode ser o Jonas ou o Matheus. Jonas, Matheus, essa placa-mãe, ela é grande ou é pequena? Eu acho que ela é uma nano, Era uma nano? Por que que você acha? Fala para mim. porque se você olhar o tamanho da ventoinha, do cooler, ela tá praticamente ocupando metade da placa. Então, Perfeito. como o cooler não é tão grande, Certo, é isso aí, pessoal. Ele matou a charada, tá certo, gente? Pela foto, assim, na primeiro momento, a foto tá grande, a gente está vendo uma placa normal, né? Mas essa placa, ela é uma placa pequena, né? Ela é uma placa bem curta mesmo, tá? Nano mesmo. E aqui, ó, o cooler, ele tá entregando isso. Inclusive, Marcelo, essa foto foi o Marcelo que mandou, tá, pessoal? Ele mandou lá no grupo, eu peguei a foto para colocar aqui para apresentar para vocês. Inclusive, Marcelo, assim, ó. Eles não tinham a necessidade de usar um cooler desse porte. Poderia ser alguma coisa mais compacta, tá? Mas não tem É que eu problema. acho que ela já veio montada. Que aqui onde Ah, está faltando, ah, essa máquina ainda funciona. É que está sim. faltando a fonte que deu problema. A fonte queimou. Ah, A entendi. gente encomendou uma fonte nova para já fazer, botar ela Certo. para funcionar. Mas legal, legal. Gente, ó, e assim, gente, ela é uma placa, né, ATX, entre aspas, comum, porque a gente enxerga os elementos, ó, conexão SATA, o conector ATX, a bateria da placa-mãe que a gente estava comentando agora, o cooler é um cooler original, né, e esse cooler acaba entregando que a placa-mãe ela é pequena, né, e toda essa área aqui, ó, que está aqui, onde eu estou passando com o mouse agora, é aquela parte externa do dispositivo de conexão ATX, lá do teclado, cabo de rede e monitor, né? Toda essa parte aqui. Pessoal, eu vou deixar nosso curso parar nesse ponto aqui, e aí eu vou pedir para a gente voltar em aula para a semana que vem nesse assunto aqui. E a nossa aula da semana que vem, ela deve ser na quarta-feira. Na segunda-feira, como os feriados foram antecipados, segunda-feira eu não vou chamar vocês para aula online, tá certo? Eu vou chamar vocês na quarta-feira. E vamos torcer que a gente fique somente até o mês de março mesmo, né? Que eles não prolonguem esse período. Aí, se for assim, provavelmente no início de abril a gente volta para a aula presencial. Mas enquanto isso, o nosso assunto de discussão é esse, ou seja, como que a placa-mãe internamente ela funciona. Eu estou fazendo essa apresentação para vocês, mas nós entraremos em detalhes com todos os elementos de informática que tem aqui na placa-mãe. Eu só destaquei alguns pontos mais importantes por conta daquelas aulas de dados, que a gente falou tanto de dados aí, tá bom? Eu tenho mais uns 3 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi colocado aqui? Alguma dúvida, pessoal? é, Hum. aqueles dois pentes da esquerda, o que que é? Da parte de cima à esquerda. Perfeito, tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, eu deixei aqui, ó, essa área aqui são os slots, né? Que nós falamos um pouquinho na aula passada, na aula retrasada. Esse aqui eu fiz uma alusão ao slot PCI, tá bom? Eu entreguei um arquivo para vocês lá que tem detalhes sobre o slot PCI. Quem ainda não abriu esse arquivo, depois dá uma olhada lá, porque nós vamos falar disso ainda, tá bom? E esse aqui, ó, é uma alusão ao slot PCI Express, tá bom? Que também tem lá informações sobre ele. É importante que a gente entenda aí o papel deles, né? Importante que a gente olhe uma placa-mãe e a gente consiga visualmente identificá-lo e aí também entender as características e a função dele, tá? Novamente, para a gente afirmar nas nossas aulas, né? Ó, o slot PCI Express, que é esse último que eu coloquei o nome aqui, ele foi desenvolvido exclusivamente para placa de vídeo, tá bom, pessoal? Então, assim, ponham isso, né, para vocês. Claro, placas de vídeo, placas adaptadoras de vídeo, placa de captura de vídeo, qualquer placa que tenha alguma associação de vídeo. O slot PCI não, ele aceita aqui diversos tipos de placa, tá bom? Ok?
Mais alguma dúvida, gente? Essa área aqui, né, não perguntaram, mas aqui eu quis fazer uma alusão à parte do HD e IDE, tá bom? Então, eu deixei aqui só para ficar, né, um desenho, seria o nosso conector IDE da placa-mãe, e esse aqui é o nosso conector SATA. Tá legal, pessoal? Então, você vê que a gente vai chegando a um ponto aí que a gente vai deixando a ideia de como a placa-mãe é visualmente muito clara para nós, né? A partir daí, a gente encontrar esses elementos aqui vai ficar fácil em qualquer computador, seja ele um ATX ou um computador de servidor, tá bom? Pessoal, tô quase finalizando a aula pelo tempo e aí eu não pretendo voltar então hoje, tá? Para que a gente não fique aí com um assunto pendente, aí eu vou parar aqui, tá bom? Sam, eu vi que você deu uma saída aí, mas a aula foi gravada, aí eu vou postar essa aula depois. Então, as aulas, uma já coloquei também lá, eu só não mandei o link para vocês, tá? O Derek pediu para ver as aulas, então podem acompanhar no grupo que eu vou estar passando todas as aulas para vocês aí, tá ok? E aí a gente fica, então, para semana que vem, continuar com o estudo aqui. Eu vou congelar essa imagem, né? Vou gravar essa tela desse jeito e a gente volta nesse assunto aqui. Aqui eu vou falar dos slots PCI, eu vou falar de barramento também, por isso que eu fiz essa imagem aqui, tá certo? Eu vou finalizando a aula aqui então. Alguém quer fazer alguma pergunta final ou posso encerrar, gente? Acho que já pode encerrar já. Beleza, pessoal. Então, obrigado aí por vocês terem vindo. Só não esqueçam de ir lá no grupo nosso WhatsApp e colocar lá presente, tá bom, gente? Então é assim, Tá bom. tá? O nome de vocês e coloca presente, tá bom? Professor, Obrigado, posso fazer pessoal. uma pergunta? Pode, claro que pode. Sobre a BIOS, ela seria programada como? Ótimo, ótimo. Excelente pergunta. Eu vou responder agora, mas eu gostaria que você colocasse no grupo lá, ou deixa, porque aí eu trago mais informações para você ver e acompanhar na próxima aula. Mas eu vou falar agora, tá bom? A BIOS, pessoal, é o seguinte, gente, ó. Pessoal, não tenham dúvida, ó. A BIOS, ela é um chip, tá bom? Ó, ela é um chip, ou seja, ó, quando você pega uma placa-mãe, essa placa-mãe antiga aqui, ó, a BIOS dela é essa aqui, ó. Tá, ó. A BIOS dela é essa aqui, ó. E esse chip aqui, ó, isso aqui é a BIOS dessa placa-mãe, ó. E esse chip aqui, Ian, ele foi colocado numa placa e foi injetado um programa aí dentro. Então existem placas de gravação de BIOS, entendeu? Como se fosse uma entrada USB, mas não é uma entrada USB, é um soquete para a memória ROM. Então você coloca a memória ROM lá e você vai injetar o programa lá dentro. Gente, esse programa que é injetado é o que nós chamamos de BIOS, né? É a BIOS, tá bom? E aí esse tipo de memória, pessoal, ele só permite gravação uma única vez. Então se foi gravado errado, perdemos a BIOS. Então, quem faz essa gravação, professor? São os fabricantes de placa-mãe. Mais propriamente dito, é o fabricante da BIOS, a Ward, Fênix, tá bom? Então, existem umas empresas específicas para isso. Mas voltaremos a esse assunto também aí na próxima aula. Ficou um pouquinho claro? Sim, entendi. Tá ótimo. Mas a gente volta assim, tá bom então? Obrigado, gente. Então, até mais, tá? Professor, a Oi. próxima aula é 8 e pouco, né? Quarta-feira. E daqui a Não, o pouco. celular agora. Não, vamos entrar daqui a pouco, tá bom? Ah, então tá bom. Pode aguardar lá, você e o Ian. Tá Beleza? bom. Valeu. Essa aula foi gravada, né? Foi gravado. Depois eu posto Tá o link bom. lá no grupo, tá bom? Isso, tá bom, falou. Beleza, então. Até mais, Sam. Valeu. Valeu, gente. Boa noite.